Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao meu curso. Eu sou a professora Luciana Rangel. Nosso encontro é sobre direito ambiental. Vamos então ao nosso desafio de férias, comentar sobre um tema por mim escolhido para que a gente fique bem craque para o próximo exame de ordem, tá? Eu gostaria de ir já ao quadro com vocês. Peço desculpas que o nosso slide não é esse, é na verdade esse aqui, porque eu gostaria de falar um pouco sobre sistema constitucional de competências ambientais. É um dos 10 temas mais cobrados em exame de ordem. E envolve notadamente o direito constitucional. Nós sabemos que existem alguns dispositivos na Constituição que tratam de competência material, ou também chamada de administrativa, e da chamada competência legislativa sobre diversos assuntos, dentre os quais assuntos ambientais. Então, eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre algumas questões que podem ser cobradas em exame de ordem. A propósito, foram feitas inspiradas no que já caiu no exame, nesses últimos exames, para que a gente tenha aquela malícia sobre o entendimento dessas competências. Pessoal, primeiro, antes de a gente estudar as questões propriamente, estejam sempre com uma informação em mente. O artigo 225 da Constituição Federal, ao tratar da necessidade de proteção do meio ambiente, ele atribui responsabilidade não apenas à sociedade, mas ao poder público para a proteção ambiental. Então, diz lá o caput do 225, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, vírgula, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, ou seja, colocando o patrimônio ambiental como direito humano fundamental. E aí vem uma outra vírgula, impondo-se ao poder público e à coletividade, ou seja, é um dever ativo do poder público e da coletividade, o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Então, vejam, ali há uma imposição ao poder público, em sentido amplo. Estou falando de quais entes políticos, portanto? Todos! União, estados, Distrito Federal e municípios. Poder público em sentido amplo. Tanto é que o parágrafo 1º desse dispositivo vem para assegurar a efetividade desse direito, ou seja, do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, vírgula, incumbe-se ao poder público. E aí vem um rol de incisos nesse parágrafo 1º, trazendo vários deveres para o poder público sobre a proteção ambiental. Pensando no 225, eu pergunto para vocês, como regra, a quem pertence a competência legislativa em matéria ambiental? Precisa pertencer a todos os entes, logicamente de um modo organizado, mas todos participam desse sistema de atribuição de competências legislativas, porque incumbe ao poder público a proteção ambiental. E o mesmo ocorre quanto ao sistema de competências administrativas ou materiais, que são consubstanciadas em verbos de ação. Pessoal, atenção à dica. A questão do exame de ordem vai sempre dizer: compete a tal ente político legislar sobre, a gente já sabe que é uma competência legislativa que ele quer, certo? Mas se ele vier com outro verbo de ação, fiscalizar, exercer, proteger, todos esses verbos estão ligados a ações, a atuação administrativa. Então, é uma competência material ou administrativa. Fiquem antenados, porque só isso já é capaz de excluir alternativas em exames, em questões, tá? Fiquem bem espertos. Competência administrativa ou material vem mediante um verbo de ação, logicamente, é uma atuação administrativa, né? E, diferentemente, a competência legislativa precisa ser expressamente assim caracterizada. Compete a tal ente legislar sobre tal tema, tá? Vamos às questões, então.
No âmbito do sistema de repartição de competências legislativas e administrativas estabelecido na Constituição Federal, é correto afirmar que. Então, vamos buscar a alternativa correta. Alternativa A. A União possui competência privativa para legislar sobre conservação da natureza. Vamos ler as alternativas e depois eu explico um pouco mais para vocês. Alternativa B. A União, os Estados e o Distrito Federal possuem competência concorrente para registrar, olhem os verbos de ação, acompanhar e fiscalizar as concessões de exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Então, vejam, a alternativa A fala de legislar, B, registrar, acompanhar e fiscalizar. Alternativa C, a União possui competência privativa para legislar sobre direito urbanístico. E, finalmente, a União, os Estados e o Distrito Federal possuem competência concorrente para legislar sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente. Pessoal, vou explicar rapidamente como funciona esse sistema para a gente encontrar facilmente a alternativa correta, tá? Bom, eu falei para vocês que, em regra, a competência precisa ser atribuída a todos os entes, tanto no âmbito legislativo quanto material. No âmbito material, como é chamada essa competência atribuída a todos os entes políticos? É chamada de competência comum. Comum da União, Estados, Distrito Federal e municípios. O rol dessas competências está estabelecido no artigo 23 e respectivos incisos da Constituição. E alguns deles têm relação com a temática ambiental, mas especialmente os incisos 3, 4, 6 e 7, tá? Especialmente ainda os 6. Tá? São os mais comentados, mas são incisos que atribuem competências comuns a todos os entes no âmbito material ou administrativo. Essa é a regra. Excepcionalmente, em outros dispositivos, no artigo 21, no artigo 25 e no artigo 30, da Constituição, estão elencadas competências materiais, também chamadas de administrativas, exclusivas a um ou a outro ente político. Então, competência material ou é comum ou é exclusiva. Ou é comum da União, Estados, Distrito Federal e municípios, ou é exclusiva da União, exclusiva dos estados ou exclusiva dos municípios. Tá? E aí vocês vão procurar os incisos desses dispositivos que eu comentei com vocês para vocês verificarem essas situações excepcionais. Ótimo. Quanto à competência legislativa, lembram que a regra todos precisam participar? Então, como funciona? Para todos participarem, na realidade existem dois rótulos que a Constituição Federal traz. Primeiro, o rótulo da competência legislativa concorrente, que participa a União, Estados e Distrito Federal. Pessoal, cuidado! Municípios não participam diretamente no âmbito da competência concorrente, tá? Então, o artigo 24 e seus respectivos incisos que tratam de matéria ambiental vai dizer: compete concorrentemente à União, Estados e Distrito Federal legislar sobre. E aí vem os assuntos, e esses assuntos, acreditem em mim, representam a maioria da temática ambiental, porque afinal de contas, todos precisam participar como regra. E os municípios, Os municípios estão no artigo 30, inciso 2, ao dizer a Constituição que eles suplementarão a legislação federal e estadual no que couber. Ou seja, para a gente formar esse sistema de legislação, de competências legislativas,
A gente tem a participação da União, Estados e Distrito Federal no âmbito concorrente e depois os municípios no âmbito suplementar. Cuidado com o rótulo, é assim que o exame de ordem vai cobrar de vocês. Por exemplo, incluindo o município no sistema de legislação concorrente, quando na verdade ele apenas suplementa a legislação já editada no âmbito concorrente. E é um sistema verticalizado, lembrando que os estados, ao editarem suas normas especializadas, não podem contrariar a norma geral editada pela União. E os municípios, ao suplementar a legislação federal e estadual, também não podem contrariar a legislação ali editada. O que significa dizer, em outras palavras, e isso pode estar no exame de ordem de vocês, é que se a União garante um direito ambiental, os estados podem aumentar a garantia desse direito, mas diminuir não, senão ele contrariaria o dispositivo federal que visa proteger o ambiente. E os municípios a mesma coisa, eles podem especificar ainda mais a legislação federal ou estadual, mas sempre de modo a manter ou aumentar a proteção ambiental, porque essa é a mens legem, essa é a intenção, é a teleologia da norma, proteger o ambiente. Então, norma federal garante um mínimo protetivo e depois estados e municípios podem especificar melhor essas normas e aumentar a proteção se for o caso, mas não diminuir. É um sistema verticalizado, portanto, diferentemente do sistema de competências comuns, que são administrativas, cujas regras estão mencionadas em um sistema horizontal. Todos têm iguais competências. E aí, a Lei Complementar sobre Meio Ambiente organiza essa atuação administrativa que é comum, que é igual a todos os entes políticos. Tudo bem, pessoal? Sistema, então, material ou administrativo horizontal e o legislativo verticalizado, tá? Com isso, a gente sabe a regra desse sistema de legislação, que é concorrente e suplementar. Mas, excepcionalmente, existem alguns assuntos ambientais cuja competência legislativa também é exclusiva, assim como as exceções de competências materiais, né? Então, competências exclusivas atribuídas à União, Estados e Distrito Federal e municípios. Só que quando a competência é exclusiva, lato sensu, da União, ela leva o rótulo de privativa. Quando é exclusiva dos Estados e Distrito Federal, leva o rótulo de remanescente. Assim diz a Constituição. E quando é exclusiva, estrito sensu dos municípios, é chamada de exclusiva mesmo, que está lá no artigo 30, inciso 1 da Constituição, que significa legislar sobre assuntos de interesse local. Uma situação em que a Constituição não elenca os assuntos, mas ela diz, quando for um assunto de interesse local, é competência exclusiva, estrito sensu, de os municípios legislarem, tá? Então, vamos revisar rapidamente, porque assim a gente mata todas as questões, tá? De um lado, competência material ou administrativa, de outro, competência legislativa. Regra de competência material. Todos participam no âmbito de competência comum. União, Estados, Distrito Federal e municípios. Regra da competência legislativa, todos participam também sob dois rótulos: competência concorrente para a União, Estados e Distrito Federal nos assuntos elencados no 24 da Constituição e suplementar dos municípios, conforme artigo 30, inciso 2 da Constituição. Exceções são as competências exclusivas de cada ente político, seja no âmbito material ou no âmbito legislativo. E os assuntos, professora, estão lá ditos na Constituição, nesses dispositivos que eu comentei. Mas a competência exclusiva da União, Estados, Distrito Federal e municípios estão nos artigos 21, 25, parágrafos 2º e 3º, e 30 nos incisos 5, 8 e 9 da Constituição. E a competência legislativa, que é exclusiva, vão levar rótulos distintos. Cuidado! Exclusiva da União é privativa, artigo 22 e os incisos que vão falar de meio ambiente. Exclusiva dos Estados e Distrito Federal é a chamada competência remanescente, para o que sobrar, né? Com todo respeito, a expressão é o cocô do cavalo do bandido. O que não for de ninguém fica para os Estados e Distrito Federal, né? E
dos municípios, a competência legislativa é exclusiva estrito sensu para legislar sobre assuntos de interesse local, conforme artigo 30, inciso 1 da Constituição, tá? Vocês precisam depois olhar a Constituição e verem os assuntos para terminar de matar as questões. Mas vamos revisar, porque agora está bem fácil para a gente responder as questões, tá? Então, vamos lá. Alternativa A. A União possui competência privativa para legislar, até aí tá certo, né? Realmente, a União possui competência legislativa privativa no artigo 22. Sobre conservação da natureza? Não, pessoal. Esse assunto é amplo. Se ele é amplo, ele está na regra. Se é regra, ele está lá no artigo 24, no âmbito de competência concorrente de União, Estados e Distrito Federal, podendo ainda depois os municípios suplementar essa legislação. Então, a alternativa é errada por isso. Pensem que esse tema é bastante amplo e tudo que é amplo precisa estar no 24, porque é a regra. Em regra, todos precisam legislar em matéria ambiental. As competências privativas são situações excepcionais que estão lá no artigo 22 da Constituição, tá bom? B. A União, Estados e Distrito Federal possuem competência concorrente para registrar. Já errou, pessoal. Competência concorrente é o rótulo que se dá para a competência legislativa. Aqui só poderia estar o verbo legislar. Se está registrar, já está errado. E registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de exploração de recursos hídricos e minerais e seus territórios é competência comum atribuída a todos os entes políticos. Ela é material ou também chamada de administrativa, tá? Alternativa C. A União possui competência privativa para legislar sobre direito urbanístico? E aí? A União possui competência privativa para legislar. Até aqui está correto, né? Mas sobre direito urbanístico, olha que tema amplo. Vamos à alternativa D. A União, os Estados e o Distrito Federal possuem competência concorrente. Vejam que aqui não foi colocado os municípios, para legislar sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente. Essa é a alternativa correta. O direito urbanístico é assunto de competência legislativa concorrente também, pessoal, prevista lá no artigo 24 da Constituição Federal. Então, se vocês quiserem anotar, é o 24, inciso 1, que trata do direito urbanístico. A competência, portanto, é concorrente de União, Estados e Distrito Federal. E a competência concorrente para legislar sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente é inciso 8, tá bom? Do mesmo artigo 24. Então, são competências concorrentes, razão pela qual a alternativa correta é D a ser assinalada, tá? Alternativa D. Próxima questão. A Lei Federal 123 estabelece regras gerais acerca do parcelamento do solo urbano. Esse é o assunto, então. Lei Federal que trata de parcelamento do solo. Na prática, que normas são essas, hein, pessoal? Nós temos duas normas que essencialmente tratam de proteção do ambiente urbano no âmbito federal. O Estatuto da Cidade, a Lei 10.257 de 2001, 10.257 de 2001, e ainda a Lei de Parcelamento do Solo Urbano, né? A Lei 6766 de 79. Ambas tratam de tutela urbanística e são importantes para fins de exame de ordem, tá? Então, vamos lá. No nosso caso, a Lei Federal 123, hipotética, portanto, estabelece regras gerais acerca do parcelamento do solo urbano. Em seguida, foi editada Lei Municipal. Lei Municipal 456,
para o fim de delimitar uma área a ser objeto de parcelamento em função da subutilização de imóveis, fixando ainda as condições e os prazos. Olha, especificando melhor, né, pessoal? Fixando ainda as condições e os prazos para implementação da referida obrigação. Vocês pensaram que nós estamos falando de direito urbanístico, de competência concorrente, de União, Estados e Distrito Federal, e depois de uma competência suplementar municipal, mas ainda uma competência que pode ser entendida também como exclusiva, porque compete, né, aos municípios promover adequado ordenamento territorial mediante planejamento, controle e uso do solo urbano, não é isso? Não é isso que diz o artigo 30 da Constituição Federal, lá no inciso 8? Então, fiquem atentos, tá? A essa competência material, além da competência legislativa. Inconformado com a nova regra, ou seja, essa regra que trouxe uma delimitação de área que seria objeto de parcelamento em função de subutilização de imóveis, né? Antônio contrata um advogado para lhe dar parecer acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade de tais normas, seja da federal quanto da municipal. Considerando a hipótese, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. A Lei Federal 123 é constitucional, competindo à União legislar suplementarmente sobre política urbana. Não, pessoal, embora a Lei Federal seja constitucional, não compete à União legislar suplementarmente sobre política urbana, tá? Essa competência jamais vai ser suplementar, só existe o rótulo suplementar para os municípios, né? E no âmbito da competência concorrente, cabe aos estados complementar as normas gerais fixadas pela União, tá? Alternativa B. A lei federal é formalmente inconstitucional. Não, pessoal, a norma é constitucional. Ela foi editada de acordo com o sistema de competências legislativas em matéria de direito urbanístico, tá? E aí vem, pois é da competência privativa dos municípios legislar sobre política urbana. Não é verdade essa competência. Primeiro que o rótulo privativo só serve para a União. Competência dos municípios é exclusiva ou suplementar, tá? Então, só o rótulo já está errado. E não é apenas dos municípios legislar sobre política urbana. A União vai editar as normas gerais e depois os municípios podem suplementar essas normas, tá? A Lei Municipal 456 é constitucional, competindo aos municípios promover no que couber, olha que interessante, competindo aos municípios, olha o verbo de ação, promover, então estamos falando de uma competência material, no que couber adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Amores, é exatamente o que diz o artigo 30, inciso 8 da Constituição Federal. Anotem aí, artigo 30, inciso 8 da Constituição Federal, tá? É a nossa alternativa correta. E a alternativa D, a Lei Municipal 456 é formalmente inconstitucional, mentira, pois é da competência privativa dos estados, pronto, já errou, o rótulo privativo é atribuído à União como competência legislativa, né? Legislar sobre política urbana. Então, alternativa errada, alternativa correta, C, portanto, tá? Próxima questão, vamos lá. Vocês vão ficar craques em competência, hein? André foi surpreendido por autoridade ambiental municipal em sua propriedade
que lavrou auto de infração em razão de posse de aves silvestres sem autorização legal, além de notória conduta de maus tratos contra referidos animais. Nossa, situação até criminosa, né? Não só infração administrativa, mas também caracterizadora de crime ambiental e ainda com possibilidade de responsabilidade civil. Então, a gente tem aqui uma situação de tríplice responsabilização, hein? Tá. Considerando o sistema de repartição de competências em matéria ambiental, é correto afirmar que é aludido ato administrativo. Então, vejam, a questão quer saber, no âmbito do sistema constitucional de competências, sobre a competência administrativa ou material municipal. Para quê? Para lavrar auto de infração. Então, vamos lá, vamos ver. Alternativa A. Possui amparo constitucional, pois é da competência suplementar dos municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição. Não, pessoal, essa competência é comum, está lá no artigo 23, inciso 6 da Constituição. Então, embora possua amparo constitucional esse auto de infração municipal, a competência administrativa é atribuída de modo comum a todos os entes políticos, não apenas aos municípios, tá? B. Possui amparo constitucional, pois é de competência comum da União, Estados, Distrito Federal e municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição. É exatamente o que diz o artigo 23, inciso 6 da Constituição Federal, tá? Artigo 23, inciso 6 da Constituição Federal. Depois, C. Não possui amparo constitucional? Já errou, pois é da competência suplementar dos municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição, cabendo tal função prioritariamente aos estados. Nossa, só besteira, a competência é comum a todos os entes. E D, não possui amparo constitucional, já está errada, pois é da competência concorrente. Já errou, né, pessoal? Competência concorrente é legislativa da União, Estados e Distrito Federal proteger. Se é competência concorrente, aqui tinha que estar legislar, tá? Então tá tudo errado aqui também. Alternativa correta, portanto, B de bola, tá? Próxima questão. O Estado de São Paulo, há décadas, editou lei ordinária dispondo sobre normas gerais e especiais acerca da proteção dos recursos hídricos em seu território. Pessoal, olha que interessante. Aqui nós estamos falando do sistema de repartição de competência concorrente. A União edita normas gerais. E os estados e Distrito Federal podem editar normas especiais naquele sistema verticalizado que eu comentei com vocês. Mas lembrem que o artigo 24, em seus parágrafos, disciplina como funciona esse sistema de legislação concorrente, né? Então, vejam, os incisos vão falar os assuntos e os parágrafos vão falar como funciona o sistema, tá? E aí, o que diz o parágrafo 1º? A União deve editar normas gerais. Depois, o parágrafo 2º, os estados editam normas complementares ou especiais. O parágrafo 3º, que é o mais importante para o nosso caso aqui, na inexistência de normas gerais, os estados e Distrito Federal podem exercer a competência legislativa plena, que junta normas gerais mais especiais. Os estados não precisam ficar esperando a União legislar, eles legislam os dois em conjunto. E depois o parágrafo 4º resolve um problema, né? Que é a superveniência da norma geral. Quer dizer, os estados editaram normas gerais e especiais, mas depois sobrevém à União
para editar sua norma geral. E se houver uma norma conflitante estadual? Aí o parágrafo 4º diz que a norma especial estadual terá sua eficácia suspensa quando contrariar a norma geral. Isso é o que a questão quer saber, tá? Então, vamos lá. O Estado de São Paulo editou lei dispondo sobre normas gerais. O Estado de São Paulo editou normas gerais e especiais, portanto, no âmbito lá do parágrafo 2º do 24, acerca da proteção de recursos hídricos. Isso aconteceu de verdade, tá, pessoal? Até então, inexistia norma federal a esse respeito. Anos depois, a União editou lei ordinária sobre referida matéria, ou seja, recursos hídricos, trazendo normas gerais em sentido oposto às que estavam disciplinadas pela aludida norma estadual. Nesse caso, de acordo com as diretrizes constitucionais sobre o tema, é correto afirmar que, agora ficou fácil, né? Porque eu expliquei antes, alternativa a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. É exatamente essa alternativa, é o que diz o parágrafo 4º do artigo 24 da Constituição Federal. Alternativa B, a competência da União para legislar sobre normas gerais exclui a competência suplementar dos estados? Não, não exclui. Os estados podem suplementar a legislação geral editada pela União e mais, né? Pode exercer competência legislativa plena, trazendo as normas especiais mais as gerais, caso a União não legisle, né? C. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas especiais? Não, a União edita normas gerais. E a alternativa D, União, Estados e Distrito Federal tem competência material ambiental comum. União, Estados e Distrito Federal, competência material comum. Cadê os municípios? Já está faltando aqui, está errado. Competência comum é de todos os entes e não é legislativa, né? É material, devendo tal matéria ser regulamentada por meio de lei complementar que fixará normas de cooperação entre os entes. Uma besteira total. Não estamos tratando disso, estamos tratando de competência legislativa. Portanto, alternativa A ser assinalada. E, finalmente, nossa última questão desse desafio de férias. O Estado do Paraná realizou diversos estudos técnicos e promoveu audiência pública para a criação de uma região metropolitana, que deverá ser constituída por agrupamento de diversos municípios limítrofes, a fim de integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. De acordo com os sistemas constitucional e infraconstitucional vigentes, é correto afirmar que o Estado do Paraná poderá instituir a região metropolitana mediante. Pessoal, estamos diante de uma competência exclusiva dos estados, estabelecida lá no artigo 25 da Constituição. E essa instituição deve se dar por meio de lei complementar. Só aqui a gente já matou a questão, tá? Porque as outras alternativas falavam em medida provisória, decreto, lei ordinária e, na verdade, nós estamos falando de lei complementar, é o que diz o parágrafo 2º do artigo 25, parágrafo 2º do artigo 25 da Constituição Federal. Cuidado, hein? Instituir região metropolitana é da competência exclusiva dos estados, o que será feito na prática mediante a edição de uma lei complementar, é o que diz a Constituição, e observadas as disposições contidas no Estatuto da Metrópole. Cuidado, hein? A gente tem norma federal recente de 2015
que regulamenta o dispositivo constitucional e traz as regras para a instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões pelos estados, o que se dá na prática mediante a edição de uma lei complementar, tá? E deve sim, conforme diz o enunciado, ser precedida de estudos técnicos, de audiência pública. O Estatuto da Metrópole traz todas as regras, todas as normas necessárias aos estados para que eles façam, então, a instituição dessas regiões metropolitanas que tem finalidade urbanística, principalmente, finalidade ambiental, porque haverá um sistema organizado e conjunto entre esses municípios para melhor satisfazer as necessidades da população quanto à destinação adequada de resíduos sólidos, o uso de recursos hídricos, as questões relativas à mobilidade urbana, transportes urbanos, enfim. Então, é uma questão bem afeta, assim, ao direito ambiental e ao direito urbanístico, tá? Pessoal, muito obrigada. Espero que esse desafio de férias tenha sido muito útil para vocês. Complementem seus estudos, façam o nosso curso intensivo para que vocês enfrentem esse exame de ordem com bastante coragem, com bastante otimismo e sejam bem-sucedidos na prova, tá bom? Um beijo, muito obrigada. Espero encontrá-los em breve. Até mais.